Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje eu irei compartilhar com você sobre como desenvolver a fé. Isso tem a ver com vencer os seus medos, fazer você se arriscar um pouco mais. Então, peço a você que se esvazie de qualquer preconceito sobre esse assunto e me acompanhe até o final, que vai ser muito edificante para a sua vida. E depois compartilhe com pessoas conhecidas, seus amigos. E se tiver vontade, claro, se inscreva no canal. Assim é um sinal que vale a pena continuar e que muitas pessoas também podem ser alcançadas. Bem, a primeira pergunta pode ser a seguinte: mas afinal, o que é a fé? A definição bíblica diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você nunca verá uma pessoa que esteja cheia de fé sendo dominada pelo medo, mesmo que esteja diante da morte, o inimigo mais feroz que o homem pode imaginar. Mas como se explica esse fato? Se explica pelo seguinte: essa pessoa confia, tem fé em alguém mais poderoso do que a morte. Você só teme o inimigo enquanto você não se sente mais poderoso do que ele ou se sente protegido por alguém mais forte do que esse inimigo. Então, isto explica a pessoa não temer, mesmo que seja a morte. Veja o que diz a Bíblia a esse respeito. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A segunda pergunta é o seguinte: a fé, ela pode ser desenvolvida, aumentada ou diminuída? Veja o que a Bíblia diz a esse respeito. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Se você pedir a Deus que aumente a sua fé, sabe o que Ele fará com você? Ele lhe dará desafios. Foi isso que Ele fez com algumas pessoas que se tornaram amigos seus. Você pode ver um resumo da história deles lá na carta aos Hebreus, a partir do capítulo 11. Você verá um resumo da história de alguns heróis da fé. Mas assim, para exemplificar, veja a história de Abraão. Quando Deus chama Abraão para um exercício de fé, onde Deus estaria desenvolvendo a fé de Abraão, o que ele diz para Abraão? Veja o que está registrado em Gênesis. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Agora veja o que diz Tiago. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Agora veja o que diz o apóstolo Paulo. Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos de trabalho que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais. Continuando agora na carta aos Tessalonicenses. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isto é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Veja que a Bíblia ela é bem expressiva em dizer que a fé ela pode ser desenvolvida. Mas você pode me falar: eu não sei como começar, é preciso ter um começo. Então aqui vai a minha orientação para você como começar. Primeiramente, torne-se como uma criança, esvazie-se de qualquer preconceito e comece a ler, meditar na Bíblia Sagrada. E qual que é o propósito disso? É você conhecer mais sobre o Deus Criador, ou Jesus Cristo, nosso Salvador. A Bíblia ela foi totalmente inspirada e está concentrada na pessoa de Jesus Cristo. Então é nela que você encontra o manual a respeito de Jesus, o nosso Salvador. Então, estudando ela, você irá conhecer mais sobre Deus. E conhecendo mais sobre Deus,
você estará aplicando um princípio que muitos usaram para receber milagres através da fé. Primeiro, eles ouviram a respeito de Jesus. Você vê em histórias que foram assim. Por exemplo, o cego Bartimeu, primeiro ele ouviu falar de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, também ela ouviu falar sobre Jesus e despertou nela a tamanha fé que ela tinha, que ela dizia consigo mesmo: se eu conseguir apenas tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. E foi isso que aconteceu. Então, comece a meditar na Bíblia Sagrada, você aprenderá, você descobrirá muito sobre o nosso Salvador. E mediante isto, tendo conhecimento da Palavra de Deus, a respeito de Deus, você passa para um segundo passo, que é ter experiências com Deus. Eu vou compartilhar com você uma pequena história que eu tive, uma experiência com Deus ainda menino. Eu tinha meus 14 anos de idade e fui convidado para participar de um culto na casa dos irmãos. Um irmão que morava aproximadamente uns 5 quilômetros distante da minha casa. E minha mãe me permitiu eu ir sozinho para o culto. Eu tinha meu violão, nessa época já, e eu parti para aquela localidade. Mas a minha mãe não sabia que no caminho uns cachorros ferozes me aguardavam. Chegando próximo da localidade onde haveria o culto, ainda distante, os cachorros me avistaram e vieram para me atacar. Na hora eu pensei em recuar do caminho e voltar. Mas aí eu lembrei do que eu tinha lido na história de Deus agindo na vida de Daniel. E abri a conta e eu, como criança ainda, acreditei e acredito piamente no que a Bíblia diz, que Deus livrou Daniel estando na cova de leões. Deus livrou Daniel dos leões. Isso veio na minha mente e naqueles dias estava no auge uma música de Márcio Nascimento que diz o seguinte: sou guardado por um anjo que me guarda com amor, um anjo poderoso, muito forte. Então a palavra que eu conhecia, que já conhecia, e essa música encheram a minha mente e eu pude ali querer ter uma experiência de Deus me livrar daqueles cães. E veja o que aconteceu. À medida que os cachorros se aproximavam, eu comecei também a caminhar na direção deles. Um dos cachorros, que eram 2 cachorros, tomou outro caminho e eu não vi aonde que ele entrou mais. O segundo cachorro prosseguiu um pouco mais, mas à medida que eu me aproximava dele, esse cachorro se deitou no solo, colocou a cabeça sobre as suas patas que estavam cruzadas e reverenciou ali a minha passagem. Depois que eu passei, estava um pouco distante, eu olhei para ele e lá estava ele, levantou a cabeça e apenas me olhou. Então ali eu tive a experiência que Deus me livrara daqueles cachorros e estava pronto, claro, para enfrentar, se fosse possível, até um leão. Glória a Deus, aleluia. Então a experiência que eu tive ali fortaleceu a minha fé, desenvolveu a minha fé. A experiência, ela consolida a nossa fé em Deus. Conhecer a palavra, você ouvir a palavra, diz a palavra que o crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você começa ouvindo, lendo a palavra, você desenvolve e as experiências com Deus você consolida a sua fé. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós nos tornamos cientes de quão Ele é grande e poderoso. E Ele ama você. E Ele protege você quando você confia nele, assim como uma criança confia no pai. O meu filho pequeno, ele não teme quando eu falo a ele: Arthur, pula aqui nos braços do pai. Não é pela sua capacidade, mas por confiar no pai que ele tem, ele pula. Ele vai além dos seus limites como criança. Conhecemos e nos esforcemos em conhecer mais a Deus. Um forte abraço e que Deus te abençoe.